Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa terceira aula. Então, o que compõe a estratégia de go-to-market? Então nós vamos falar os passos, que vai ser bastante interessante no desenvolvimento das nossas ações em relação ao planejamento da estratégia do go-to-market. Então primeiro eu vou falar o que vender, ou seja, qual é a necessidade que o meu produto resolve. Para quem que eu vou vender? Eu vou fazer um trabalho de segmentação, há várias formas de segmentação de mercado. Eu vou escolher o meu mercado-alvo, ou seja, aquele grupo de consumidores que tem características comuns, onde eu vou oferecer a minha proposta de valor. E justamente aqui eu estou falando de posicionamento da minha proposta de valor. E aquilo que eu vou oferecer vai ser o meu diferencial em relação aos demais concorrentes. E como eu vou vender? Como é que eu vou disponibilizar o meu produto para esse mercado? Eu vou realizar o DTC, que é a venda direta, eu vou fazer a venda interna com a equipe de vendedores internos, eu vou fazer uma venda externa com a equipe de vendedores externos, eu vou contratar terceiros para representar a minha marca, eu vou contratar terceiros para vender os meus produtos. Então aqui são os pilares que a gente agora vai entrar mais detalhadamente com vocês. Então vamos lá. Quando eu falo o que vender, eu tenho que identificar essa necessidade. Olha aqui o Walkman. Houve uma necessidade de um executivo da empresa de se ouvir músicas no momento que ele estava fazendo as suas viagens de negócio, suas viagens de avião. Esse produto foi criado em 1978 e descontinuado aí em 2010 e chegou a vender 385 milhões de unidades. Gente, você imagina a quantidade que foi vendida com esse produto que identificou essa necessidade. Então esse produto foi um dos precursores aí do iPod que foi lançado em 2001. Outro produto aqui que eu quero destacar foi justamente a identificação de lavar a roupa sem incomodar os vizinhos. Os profissionais da empresa foram até as casas aí dos japoneses, identificaram que os japoneses lavavam roupa principalmente à noite e gostaria de algo silencioso que não incomodasse os seus vizinhos. Então, por intermédio da identificação dessas necessidades, da clareza da identificação dessas necessidades, que eu desenvolvo os meus produtos, aí vou desenvolver as estratégias de posicionamento, de comunicação de produto. Vamos dar sequência. Para quem que eu vou vender? Então aqui a gente entra no processo de entender as formas de segmentar os clientes. Então o que é o segmentar o mercado? Eu vou identificar um grupo de consumidores com necessidades mais específicas, eles têm motivações específicas para qual a empresa fará a sua oferta de produtos e serviços. Isso obviamente aumenta aí a minha chance de sucesso. Então vamos lá, quando eu falo em benefícios de segmentação, eu consigo promover melhorias nos meus produtos. Eu entendo aquilo que o meu cliente quer, e eu vou oferecer aquilo que o meu cliente quer com a proposta de valor respectiva. Eu vou melhorar a minha mensagem de marketing, ou seja, a gente vê aqui um exemplo do Manco Original que fez um trabalho de segmentação, reduziu o seu custo por mil para aí a conquista de clientes e o volume de leads qualificados cresceu em 30%. Então, olha a importância de você fazer um trabalho de segmentação para direcionar as suas mensagens de marketing, também para a redução de custos e obter mais sucesso em termos de venda também. Venda de melhor qualidade, permite a redução do churn, ou seja, a perda de clientes, e aumenta o cross-sell e o upsell, ou seja, eu consigo fazer vendas casadas aí para melhorar o ticket médio da compra de um produto. Então, são 3 fatores, esses são os benefícios de uma boa segmentação que vão facilitar para que o meu produto tenha sucesso no mercado. Alguns critérios de segmentação. Muito importante aqui, gente, vocês observarem, essas aqui são algumas formas de segmentação. Eu coloquei alguns critérios aqui, há outros critérios, mas esses daqui são os mais populares, tanto em termos de consumidores individuais como os consumidores organizacionais. Então, quando eu falo aqui de critério geográfico, critério demográfico e que esse critério psicográfico, eu estou sempre caracterizando o indivíduo. E quando eu falo em critérios comportamentais, eu avalio comportamentos de compra. Então, quando eu falo em critérios geográficos, eu estou pensando em regiões, eu estou pensando em estados
Em demográficos, eu estou pensando em gênero, idade, classe econômica, classe de instrução. E quando eu falo em empresas, eu estou falando de uma empresa pequena, média, eu estou identificando qual é o setor dessa empresa, se ela é de serviço, se ela é de manufatura, se ela é um varejista, qual é a natureza dessa empresa, se é uma empresa governamental, se é uma empresa privada. E falo também em questões de características psicográficas, né, atreladas a estilo de vida, que é bastante importante essa questão do destaque do estilo de vida, né, que é o mais comum em termos de segmentação psicográfica. E a segmentação psicográfica também te ajuda a ser mais preciso na identificação de nichos. Muito importante essa questão da segmentação psicográfica. Então eu estou interessado em traços psicológicos, eu estou interessado em emoções, eu estou interessado em valores também. Falando nos critérios de segmentação, agora, o comportamental, eu estou interessado em comportamento de compra. Então, onde ele consome o produto? É dentro de casa? É no escritório? Qual é a frequência de uso desse produto? Eu estou interessado em identificar consumidores que a gente chama de heavy users, né? Essa compra é planejada, é uma compra por impulso. Quais são as atitudes em relação a preço, a promoção, a propaganda, muito importante na sequência das nossas aulas aqui em relação a trade marketing. Que tipo de benefícios os clientes estão buscando? Então a gente segmentar dessa forma também é bastante relevante. Eu estou buscando o branqueamento dos dentes, eu estou buscando produtos que me ajudem num processo de acessibilidade. E quando eu falo em comportamento, na questão do B2B, né, na questão de consumidores organizacionais, eu estou levando em considerações comportamento, se ele está buscando algum tipo de serviço específico, ou se ele simplesmente busca o preço, ele é um cliente transacional, se ele está buscando uma solução, a solução mais consultiva, e valor estratégico quando eu quero um alinhamento maior entre as lideranças, entre fornecedor e o cliente. Então aqui, gente, é uma fotografia. E eu vou dar alguns exemplos de como é que isso funciona para vocês. Então vamos lá. Quando eu falo de um critério de segmentação geográfica, eu vejo aqui a segmentação, principalmente para o mercado imobiliário, falando em região e estado. Olha que interessante, né? Quando eu falo para uma empresa imobiliária, né, identificar essas características, essa forma de segmentação para dar um direcionamento para o seu negócio. Os mineiros não gostam de comprar imóveis na planta. No Nordeste, a compra por um imóvel é compartilhada com outros membros da família. Então, todo o meu trabalho de comunicação não se dá única e exclusivamente para o comprador do imóvel. Eu tenho que pensar em me comunicar com outros membros da família. Quem são esses outros membros que participam desse processo decisório? Os cariocas preferem comprar imóveis próximos à natureza. E os paulistas tendem a preferir imóveis próximos a shopping centers. Então, bastante relevante as características, né? E o importante é mesclar esses critérios de segmentação para que a gente possa desenvolver uma segmentação mais precisa. Quando eu falo em demográficos, eu estou citando exemplo aqui de faixa etária, a gente observa, por exemplo, que 20% das adolescentes possuem cartão de crédito. O que uma empresa pode fazer com esse tipo de informação? Ela tem que orientar os pais, criar mais controles, criar um processo educativo, estimular o gasto em relação ao cartão de crédito. Então, tudo isso serve de referência para eu fazer desenvolvimento de produtos e serviços e eu me comunicar também aí com os meus clientes. Adolescentes opinam em 80% das compras de automóveis. Olha que relevante. Então, eu tenho que também fazer um trabalho de comunicação para esses adolescentes também. Como eu devo me comunicar com esses adolescentes? Isso faz parte da minha proposta de marca, fazer uma comunicação com esses adolescentes que influenciam no processo de compra da minha marca. Isso é válido para a minha marca? Os idosos gastam 24% da renda em compras de supermercado. Olha que relevante, eu fiz um trabalho na região de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Florianópolis. Eu identifiquei alguns bairros onde a população de idosos era muito presente. Então, isso afeta, obviamente, no sortimento de produtos. O que eu posso desenvolver para essa população, né, já que ela está presente numa determinada região. Os idosos respondem por 20% da receita de turismo. Seria relevante eu desenvolver o meu negócio focando exclusivamente nessa faixa etária?
Vamos falar um pouquinho agora em relação aos fatores do processo de segmentação envolvendo fatores psicográficos, tá? Falando em estilo de vida, né, uma outra pesquisa realizada com estudantes lá de Minas Gerais, eles identificaram, né, que há questões relevantes em relação à moda, uma forte aderência à moda para esse tipo de público que buscam aprovação social por meio de vestuário. Há pessoas, há um grupo que valoriza a informação, o conhecimento, e aos aventureiros também, que buscam uma vida agitada e buscam emoções novas. Então, tudo isso facilita fazer a identificação desse segmento, verificar se ele tem uma importância, se ele tem um tamanho relevante para eu desenvolver as minhas estratégias. E como eu já disse, né, a segmentação psicográfica é bastante rica e te possibilita, né, a identificação de nichos de mercado. Então é bastante importante realizar pesquisas psicográficas, né, se eu quero atender um nicho específico e ser muito assertivo na minha proposta para esse nicho. E fatores comportamentais também. Então aqui eu trago um exemplo, né, de uso de produto e serviço no meio rural, onde foi feita a segmentação de fazendeiros modelos, fazendeiros modernistas e fazendeiros rudimentares. Justamente o comportamento desses fazendeiros em relação aos produtos, em relação à empresa, a busca de informações, ao entendimento mais completo dos produtos, eu fiz uma segmentação desses clientes, onde eu posso identificar, onde eu posso direcionar toda a minha estratégia de produtos e serviços, de comunicação e de propostas, de ofertas também, tendo um entendimento claro desses segmentos. Uns são mais propensos a observar a qualidade do produto, observar a relação custo-benefício, busca conhecimentos via fabricantes, estão propensos a receber sugestões. Outros simplesmente gostam de ver a aplicação prática, não gostam de ler muito, e aqueles que não se interessam muito aí em relação à eficácia dos medicamentos também. Eles não utilizam serviços veterinários e preferem produtos mais tradicionais. Então aqui a gente vê a riqueza da segmentação, exemplos, né, que podem ser utilizados e que podem ser combinados, né, para eu fazer um trabalho de identificação aí do meu mercado-alvo e a melhor forma de atendê-lo também. Continuando. Então, aplicando o critério, eu faço um resumo aqui para vocês, citando dois exemplos. Um, considerando bicicletas para trilhas, né? Então aqui a gente vê um resumo e uma série de informações, tanto psicográficas, nós vemos questões aqui geográficas, nós vemos questões demográficas também, onde a empresa sumarizou qual é o seu mercado-alvo. Então, para bicicletas são homens e mulheres, você tem a faixa etária, eles são casados ou solteiros, sem filhos, moradores de capitais, com renda familiar, especificam a renda familiar e valorizam bicicletas resistentes, por exemplo. Então aqui eu direciono todo o meu trabalho, né, de comunicação, todo o meu trabalho de mostrar os benefícios do meu produto para esse mercado-alvo. E quando eu falo numa empresa de software, né, quando eu falo no mercado B2B, eu posso fazer o mesmo resumo em relação ao mercado-alvo. Então são pequenas e médias empresas, né, eu indico o faturamento e também um aspecto comportamental, né, com pouca maturidade na gestão do relacionamento com o cliente. Então aqui, gente, o que é importante? Sempre valide os mercados, né, e se eles necessitam da sua oferta. Faça pesquisas, né, bastante importante para que se identificar que há interesse de compra do seu produto ou do seu serviço. Ok? Obrigado e até a próxima aula.